Olá, bom dia. Eu sou a Carolina Escócio, sou graduada em odontologia e especialista em endodontia. Hoje eu vou dar uma aula aqui sobre inspeção clínica na endodontia, né? Inspeção clínica endodôntica. Bom, primeiramente, para a gente saber o que é a inspeção clínica, a gente precisa saber sobre a polpa. A polpa, na verdade, a endodontia, ela é o principal que a gente estuda é a polpa e os tecidos periodontais, mas a polpa, ela está em primeiro lugar porque a polpa é o que provém a dor, né, do paciente, que muitas vezes não, a maioria das vezes é o que traz o paciente para a gente nas clínicas, né, na clínica, no cotidiano da gente, na rotina. Então, a polpa, o que é a polpa, né? Na endodontia existem os diagnósticos pulpares e diagnósticos periapicais. A inspeção ela é feita para a gente chegar a esses diagnósticos, né? A inspeção clínica, os testes de vitalidade, palpação, percussão. Então, tudo isso a gente faz para a gente chegar no diagnóstico. Então, existem dois tipos de diagnósticos. São os pulpares, que são provenientes da polpa, e os periapicais, que vêm dos tecidos periodontais. Bom, as alterações pulpares, quais são? Pulpite irreversível, que na maioria das vezes são os mais comuns, pólipos pulpares, pulpite crônica hiperplásica e necrose pulpar, quando o dente já não tem mais vitalidade. A pulpite normalmente ela é a mais comum, né? Porque é o que traz o paciente com dor no consultório, aquela dor constante de urgência. Então, é isso. Então, e os diagnósticos relacionados aos tecidos periapicais, ou periápse, que são as periodontites apicais traumáticas, periodontites apicais agudas, que normalmente são aquelas que têm uma resposta inflamatória, que é aguda, né? Aquela resposta inflamatória, a dor pode ser dor provocada pela mastigação, a dor é intensa, espontânea, com a periodontite apical, mas a gente já consegue ter esse diagnóstico quando já atingiu o periápice, né? Os tecidos periapicais. Cavidade está aberta do dente. Periodontite apical aguda, que é a que tem mais dor, e o abscesso apical, que já vem com o edema, já vem com a formação de exudato, a formação da fístula, e aí isso é proveniente dos tecidos periapicais. Bom, e o que é a dor? A dor é um sintoma muito expressivo, né? Quando tem paciente que tem mais sensibilidade, claro, tem paciente que já aguenta mais a dor, tem paciente que já não aguenta mais a dor. A dor odontogênica é o motivo mais frequente que obriga o indivíduo a procurar o tratamento odontológico. Na maioria das vezes, é o que a gente mais vê, né, na rotina. Tem muitos pacientes que passam a vida inteira sem ir e só vão no dentista porque sentiram uma dor. Então, a dor, ela não permite avaliar corretamente a extensão dessa inflamação. Tá doendo? Tá. Mas é o quê? É uma pulpite? Já chegou nos tecidos periodontais? Então, a gente já não consegue avaliar, né? A dor odontogênica é aquela dor da urgência. E a inspeção clínica? Vamos lá, o que é a inspeção clínica? É um exame visual da boca como um todo. Então, a gente vai avaliar o paciente, a boca do paciente como um todo, né? Deve ser minuciosa e completa. Então, após a anamnese, né, que a gente faz, toda aquela anamnese com o paciente da ficha, detalhadamente, aí a gente vai fazer a inspeção clínica. A gente observa, a gente não pode observar somente as estruturas duras, né, mas também todos as demais estruturas, os demais tecidos, procurando a presença de tumefações, de fístulas, que eu vou até falar aqui. Então, a gente vai observar as alterações na mucosa dos lábios, bochecha, palato, assoalho, a cor da coroa, que muitas vezes tem
essa mudança, né, conforme se o dente estiver cariado ou não, ou fraturas, né, que a coroa muda a coloração. Restaurações, se a gente já consegue ver mais ou menos se são curtas ou se são mais extensas. Claro que a gente precisa de um raio-x para isso, né, para complementar, mas clinicamente a gente já consegue ter essa noção. Se há exposição pulpar, porque muitas vezes a cárie está tão extensa que a polpa já está exposta, como pode ser pela cárie ou pode ser por uma bifração, uma erosão, entendeu? Então já pode ter essa exposição. A cárie propriamente dita, fraturas da coroa, que o paciente pode chegar já com essa exposição também pulpar, ou enfim, como traumas, essas coisas também, que podem calcificar o dente, que podem fraturar raiz, terço médio, terço cervical. Então a gente tem que observar. Fístulas, né? E os edemas, né? Que são paciente às vezes com o rosto inchado. A fístula, que já é uma característica, né? Do abscesso, que já está com uma infecção, uma necrose pulpar. Bom, a palpação, ela trata-se de uma manobra importante na localização de dentes sintomáticos. Então, a gente vai palpar o dente que o paciente diz que está sentindo. Ai, doutor, eu estou sentindo aqui no dente 21. Então, a gente já tenta palpar nessa área do 21, né? Pra gente ter uma... Claro que a gente palpa toda a região, mas a gente palpa os dentes adjacentes, mas a gente palpa também o dente suspeito, né? A gente utiliza o dedo indicador e palpa essa região apical. Então, a gente tem que determinar, né, a partir dessa percepção tátil, se há consistências duras, a textura do tecido, a aderência, a mobilidade do dente, às vezes se está com uma lisura, às vezes se já rompeu a cortical, a gente já consegue sentir na palpação. Deve ser feita na mucosa vestibular e nas regiões apical dos dentes, né? A gente observa a sintomatologia durante essa palpação, se o paciente está sentindo ou não, aumento do volume e a extensão desse processo, que a gente já consegue ver a partir da palpação. Ela determina, a partir da percepção tátil, essas estruturas, né, e tecidos. Bom, aqui a gente já consegue ver, ela usou ali um afastador, afastou a bochecha, já consegue ver a mucosa, a região cervical e apical do dente. Aqui também na segunda foto também. Na terceira a gente já consegue ver uma restauração muito extensa de amálgama. Às vezes o paciente, não, eu tô sentindo ali no 36. E aí a gente já consegue ter essa noção de onde a gente vai trabalhar, né? De onde a gente vai fazer essa inspeção e essa palpação. E a percussão também. Aqui a gente já consegue ver uma fístula, que é evidente que é uma fístula, não tem como fugir, né? A gente já consegue ver que é uma fístula. Eu sempre falo para o paciente, você sente um carocinho, como se fosse uma espinha. Então, a fístula às vezes já está indicando qual é o dente, porque o paciente pode ser que ele fale qual que é o dente. Ou então a gente tem que guiar, né, através da radiografia para a gente saber de onde está vindo essa fístula. Ali a gente já consegue ter uma noção de que é um abscesso apical crônico. E na segunda é um edema localizado, né, que é um abscesso agudo, tá com muito exudato, a gente tem que fazer uma drenagem especial ali naquela área. E aí tudo a gente consegue fazer com a inspeção clínica, né? E com a palpação. Aqui a gente já conseguiria, na verdade, nessa segunda imagem a gente mal conseguiria ver não conseguiria palpar tanto, porque às vezes o paciente está muito sintomático e a gente não conseguiria palpar com eficácia nessa área, que já é evidente na inspeção clínica que já está com alteração. Bom, a percussão. Existem os dois tipos de percussão, vertical e horizontal. As duas, elas revelam se existe a inflamação em torno do ligamento periodontal, né? Periapical.
Então, a horizontal, se tiver positiva, a dor é de origem periodontal. E a vertical, a dor de origem endodôntica, né? Então, a gente consegue fazer essa... Claro que tem as alterações, cada pessoa reage de uma forma com relação à dor, mas a gente já consegue ter essa noção, né, de onde a gente vai, o que a gente vai fazer, de saber qual o diagnóstico exato que a gente precisa, mas a percussão é muito importante. Eu sempre falo que a percussão é muito importante, porque ela consegue também determinar qual dente que está, né, com aquela dor, principalmente se for uma pulpite. Bom, existem os testes clínicos também. O que é o teste clínico? O principal é o teste a frio. Os testes, eles apontam a sensibilidade positiva ou negativa que provém da polpa, né? A polpa é um tecido vivo, é um nervo, né? Então, tem vitalidade. Então, esses testes, eles vão determinar se a polpa dental está positiva ou negativa. Sempre fazer o teste, primeiro em um dente rígido, né? Para o paciente conseguir fazer essa comparação da dor e no dente que ele está sentindo, né? Tá sintomático, porque ele já consegue ver essa diferença da dor, né? Porque o dente rígido não vai, ele vai sentir aquela sensibilidade, mas vai passar, e no outro já não, já pode ser mais acerbado. O teste a frio. O teste a frio, ele é feito com o gás refrigerante, né? Ele é feito, antigamente faziam até com gelo, né? Eles congelavam uns tubinhos para fazer diretamente com o gelo. Mas o gás refrigerante é muito eficaz, é o que a gente tem no âmbito de clínica, né? Na rotina da clínica, e a gente utiliza muito. Então, a gente faz ou com a bolinha de algodão, né? Faz a refrigeração na bolinha de algodão, ou então no cotonete. Eu costumo fazer com cotonete. Então, a gente faz um isolamento relativo da área, né? Que a gente vai utilizar. Faz uma secagem com jato de ar e gaze. Faz a aplicação do gás no cotonete ou numa bolinha de algodão. Faz a aplicação no dente por 5 segundos. E aí a gente observa o declínio, né? Que é a dor. Eu senti dor de a gente consegue contar, eu senti dor de 1 a 2 segundos. Aí a gente consegue ver mais ou menos qual é o diagnóstico. Eu já estava com dor, estava sentindo. Ou então o paciente às vezes já chega com dor, né? Ou então o paciente não tá com dor porque tomou um remédio, mas aí quando a gente coloca o teste, ele já consegue, ou ele já sente aquela dor, né? Já sente a dor. A dor leve e moderada de 1 a 2 segundos é normal da polpa. Dor forte de 1 a 2 segundos, a dor muito forte já é uma pulpite reversível, né? E a dor moderada a forte a mais de 2 segundos, quando fica aquela dor forte, já é uma pulpite irreversível. A gente já consegue ter essa noção através do diagnóstico. Mas é claro que pode acontecer alterações, né? Cada organismo, igual eu falei, a dor ela é muito subjetiva, cada paciente sente de uma forma diferente. Infelizmente, né? Poderia ser todo mundo igual, né? Que era mais fácil o diagnóstico, mas infelizmente é assim. E tem o teste com calor. Teste com calor. O calor é transferido para o dente por meio de alguma substância ou instrumento, né? Instrumental. Previamente aquecido. Então, é o que a gente menos usa hoje. Na verdade, a gente não usa esse teste, mas existe, né? A gente esquenta um instrumental ou então a gutta-percha, até água morna a gente utiliza, mas normalmente é o bastão de gutta-percha, e orienta o paciente a levantar a mão quando sentir a dor e abaixar quando parar, né? Pra gente ter a noção dos segundos que ele vai sentir, pra gente chegar no diagnóstico. Então, declínio, a gente vai observar o declínio da dor. Sem resposta, suspeita de necrose, óbvio, né? Sem resposta, a polpa não tá vital mais. Dor leve e moderada
por 1 a 2 segundos, né? Aquela dor rapidinha, normalidade pulpar. Então, o dente está vital, mas está normal. É uma sensibilidade, talvez causada por uma proximidade de uma cárie, mas não chegou ainda nos tecidos pulpares. Dor forte de 1 a 2 segundos. Dor forte de 1 a 2 segundos. Já é uma pulpite reversível. Dor moderada a forte, por mais de 2 segundos, já é uma pulpite irreversível, né? Então, a gente já tem que entrar com tratamento. Mas a gente faz mais o teste a frio, porque é o que a gente mais tem, né, na clínica. O teste com o gás, o TVP, né, que a gente fala na clínica. Então, é o que a gente mais utiliza na rotina de clínica. O teste de calor existe, mas é menos utilizado. E quais são as desvantagens e limitações dessas inspeções, desses testes? Bom, esses testes eles estimulam somente o nervo sensorial. Então, depende do que o paciente vai falar. Igual eu falei da dor, né? A dor ela vai ser diferente para cada pessoa. Tem gente que sente uma dor insuportável, mais do que demais. Tem gente que, aguenta aquela dor. Então, ele depende da resposta do paciente, aquele estímulo, né? Então, a gente, às vezes, tem pacientes que a gente fica um pouco na dúvida do diagnóstico. Então, isso é uma desvantagem, porque a gente depende do que o paciente vai falar pra gente. Pacientes idosos, que os túbulos dentinários eles estão mais estreitos, mais calcificados por causa da deposição de dentina secundária. Então, é mais difícil os testes serem efetivados, porque os túbulos dentinários estão fechados, estão mais calcificados. Então, é preciso que os túbulos eles estejam abertos para que ocorra esse fluxo de líquido, né, no interior. E aí, possibilitando que o dente possa responder a esse estímulo de calor, de palpação, de percussão. E o idoso, muitas vezes, a gente consegue até ver radiograficamente que a câmara coronária do idoso é um pouco mais estreita, os canais radiculares são mais estreitos, muito atrésicos, então isso faz com que dificulte o diagnóstico, né? As inspeções, e com isso o diagnóstico. Os dentes que apresentam restaurações extensas, recessões e extensas calcificações pulpares, eles também apresentam fatores limitadores de diagnóstico pelos testes. Então, os dentes que têm restaurações às vezes muito extensas ou as recessões são muito extensas, ou então a calcificação, igual eu falei, né, as calcificações pulpares. Então, dificulta bastante da gente entrar com esse diagnóstico, porque o teste não é efetivo. A gente não consegue efetivar. Igual dentes com trauma. Dentes com trauma, muitas vezes, eles calcificam, né? Tem aquelas calcificações distróficas que fazem com que a polpa, ela calcifique ou por inteiro, ou distroficamente, né? Que é só terço cervical e médio, e então a gente dificulta muito. A gente só sabe do trauma por causa da coloração da coroa e o histórico do paciente, né, que ajuda a gente nessa fase. E é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Bom dia.